Na aula de agora vamos falar de Excel, o software de edição de planilhas da Microsoft. Então vou utilizar uma planilha aqui para nossa aula, vou gravar a tela aí para vocês. Nossa planilha devidamente aberta aqui, então vemos que o ambiente dela é similar aos demais softwares da Microsoft. Como vimos então em aulas anteriores, vemos que o Excel também tem uma faixa aqui de opções. Podemos editar essa faixa um pouquinho, algumas opções, ocultar faixas. Ao clicar aqui em cima, então, temos o retorno dessas faixas. Clicamos na planilha, fecha então as faixas. Podemos mostrar as guias, mostra então apenas as guias, e apenas clicando nelas aparecem as opções. Ou podemos então mostrar as guias e os comandos, que daí exibe-se tudo. Temos então de início aqui a página inicial, que são os comandos mais tradicionais, mais utilizados. Guia inserir. Da mesma forma que nos outros softwares podemos então inserir imagem, formas geométricas, e quando a gente insere um objeto, abre-se uma nova guia aqui, ferramentas de desenho, a guia formatar, com ferramentas semelhantes aos demais softwares. Temos a guia layout da página também, bem semelhante aos demais. As opções aqui de organizar o objeto. Por exemplo, aqui podemos inserir um objeto. E vamos aqui avançar ou recuar, podemos organizar os objetos disponíveis na planilha. Seguinte guia, a guia fórmulas. Temos aqui então, podemos inserir uma função. Autosoma, eu vou falar dela um pouquinho mais adiante. Uma biblioteca de funções, temos aqui também. Próxima guia é a guia dados. Temos então as opções de classificar, vou falar delas também aqui. Preenchimento relâmpago, também falarei dessa opção. A guia revisão, então, para verificar a ortografia. Temos comentários também, da mesma forma que o Word, podemos inserir comentários. Podemos inserir mais de um comentário. As células que têm comentário ficam então com esses tracinho vermelhinho. Podemos então visualizar um comentário. Podemos navegar por eles, excluir. Por último, a guia exibir. Exibe então modos de exibição. Modo normal. Podemos exibir barra de fórmulas. Essas barrinhas aqui que está sumindo e aparecendo é a barra de fórmulas. Os títulos, então é o nome das colunas e das linhas, e as linhas da grade, as células. Gente, iniciando então a nossa aulinha aqui com algumas funções, algumas fórmulas. Iniciar agora com aquela função de preenchimento relâmpago. Como é que funciona? O Excel, ele reconhece alguma lógica na nossa planilha e ele preenche os campos selecionados com aquela mesma lógica. Por exemplo, temos aqui então uma planilhazinha, uma tabelinha com nome e sobrenome, e aqui vai o nome completo. Por exemplo, meu nome aqui, então, Josuel Machado. Se é uma planilha muito extensa, fica bastante complicado a gente escrever um por um. Então, como é que a gente faz? Vamos selecionar onde a gente já escreveu, arrastar e criar um preenchimento relâmpago. Então o próprio Excel ele já reconheceu o que a gente fez aqui e fez a mesma coisa nos demais. Vou desfazer aqui então para mostrar de uma outra forma, tecla de atalho Ctrl Z. Outra forma de fazer isso então, a gente seleciona a nossa célula escrita, as células em branco e teclamos Ctrl E. Ele faz a mesma função de preenchimento relâmpago. Seguindo então as nossas funções, vamos aqui para a planilha 2. A primeira função apresentada então vai ser mínimo, máximo, maior e menor. Como funciona? Por exemplo, temos esta coluna, estes números aqui. Queremos saber qual é o valor mínimo entre estes aqui. Vamos vir aqui então na coluna, na célula, e a gente sempre começa uma fórmula com igual. Então, vamos fazer, por exemplo,
mínimo, abrimos parênteses, selecionamos o intervalo e fechamos parênteses. Então, essa fórmula vai nos mostrar qual é o menor valor neste intervalo aqui. É o número 23, menor valor. Podemos fazer também a mesma coisa com o máximo. É bem simples também. Abre parênteses, o intervalo e teclamos Enter. Apareceu um errinho aqui, mas é óbvio, né? Tá escrito errado. Máximo. Agora sim. 98, o maior valor. Vejam que eu coloquei 2 pontos entre uma célula e outra, significa que ele vai pegar todo esse intervalo daqui até aqui. Se a gente separar, por exemplo, com ponto e vírgula, ele vai pegar apenas as células B4, B5 e B10, e não mais o intervalo. Vejam também que o Excel mudou, eu escrevi desta forma assim. E o Excel já entendeu a fórmula e ele renomeou aqui, colocou o acento, colocou em maiúsculo em ambas as funções. Aqui. Agora a gente quer saber um determinado valor maior ou menor. Por exemplo, vamos querer saber não o maior valor, mas o segundo maior. Atrás do 98, qual é o maior valor? Vamos então com igual. Vamos digitar a fórmula maior. Abrimos parênteses. O intervalo novamente. Podemos arrastar com o mouse, que ele vai selecionando o intervalo, ou podemos digitar aqui manualmente o intervalo. Agora vai então ponto e vírgula e 2. Porque eu quero saber o segundo maior valor, colocamos 2. Se eu quiser saber o terceiro, 3. Mas queremos saber o segundo, 76. Então abaixo do 98 está o 76. Agora queremos saber o menor, o segundo menor, por exemplo. Vamos então menor, abrimos parênteses. Novamente arrastamos aqui para selecionar o intervalo, ponto e vírgula. Vamos querer então saber o quarto menor valor, na verdade. Pode ser o terceiro, aqui, 3. Demos Enter. Terceiro menor valor, então, é 31. Bom, gente, vamos indo agora para a próxima planilha. É a planilha de número 3. Aqui a gente vai ver, então, as fórmulas para a média e as condições de C. Primeiramente, vemos aqui algumas notas, né? Teoricamente, vamos inserir algumas notas de um aluno, por exemplo, uma hipótese. Como é que se calcula a média? A média nós sabemos que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que nós temos. Aqui seria, então, isto aqui, mais a célula abaixo, mais a seguinte célula dividido por 3, né? Temos 3 valores, então para fazer a média vamos dividir por 3, certo? Errado. Isso é questão de quinta série, gente. Qual é a ordem para a gente fazer um cálculo, resolver uma função, hein? Primeiro a gente divide, e depois a gente divide e multiplica, correto? E depois a gente soma e subtrai. Dessa forma, então, o Excel faz isso também. O Excel aqui ele não vai somar tudo isso para dividir por 3. Ele vai dividir isso aqui por 3 e vai depois somar. Então, vamos fazer errado essa média. Como que a gente faz, então? A gente coloca entre parênteses e mostra para o Excel, ó, a gente quer primeiro somar isso aqui entre parênteses para depois dividir. Assim que é feito o cálculo de média, isso pode cair em prova, essa regra. Vamos teclar Enter, então. Temos aqui 7,3, a média do aluno. Podemos fazer isso. Podemos simplesmente fazer, então, a função de soma da seguinte forma. Digitamos soma igual. Soma, abre parênteses. O igual vai aqui na frente. Soma, abre parênteses. Podemos, então, separar os elementos por ponto e vírgula. Ou então podemos apenas selecionar o intervalo. Ele vai ficar, então, aqui separado por 2 pontos, detectando que é um intervalo.
fecha parênteses. Então vamos fazer então soma para depois dividir por 3. Está aqui o resultado, novamente. Ou então podemos simplesmente usar a função de média. Abre parênteses. E vamos colocar então o intervalo que a gente quer fazer a média. Então da célula B4 até a célula B6. Fechamos parênteses. Demos Enter. Está feito a média. Vamos agora criar uma situação. Vamos exibir se o aluno foi aprovado ou reprovado com essa média aqui. Para isso a gente vai usar a condição C. Então vamos aqui nessa célula, digitamos igual C. Primeiramente então a gente abre parênteses aqui, a gente vai colocar a nossa condição. Supomos que a média na escola para um aluno ser aprovado é 7. Então vamos fazer o que? Se esta nota aqui for maior ou igual a 7, sabe, né? Esse símbolo é maior que e menor que. Essa é a diferença dos símbolos. Então, se essa nota aqui for maior ou igual a 7, dessa forma, então, caso seja verdadeira essa afirmação, vai exibir aprovado. Ponto e vírgula. Caso for menor que 7, vai estar reprovado. Nesse caso, a aspa serve para apontar para o Excel que a gente quer exibir esse texto específico aqui. Se a gente tirar essas aspas, então, vai aparecer um erro ali na célula. Vamos ver então o resultado. O aluno foi então aprovado. Vamos baixar a nota dele aqui, propositalmente. E o texto muda para reprovado. Vamos fazer agora uma modificação na nossa condição. Vamos colocar aqui então, média. E a média, então, é 7, correto? Significa que a média para um aluno ser aprovado é 7. Agora a gente vem aqui na nossa fórmula e tiramos esse 7 daqui. Vamos clicar, então, na célula aqui onde se encontrou 7. Viram 17. Ou seja, então a condição mudou. Se B7 for maior ou igual que a informação que está nessa célula, então vai exibir aprovado ou reprovado. Teclamos Enter aqui. Foi aprovado. Vamos então aumentar essa nota, ela vai passar a ser 8. Mudou a situação, o aluno não está mais aprovado. Então dessa forma, esse teste vai fazer com o valor que está na célula e não com o número fixo. Dessa forma a gente pode tornar essa tabela mais maleável, a gente pode modificar e automaticamente vai se modificando o conteúdo nela, os resultados nela. Vamos ver agora outra condição, é a condição CE e CO. Este exemplo aqui nós temos então um concurso, onde existe o atleta 1 e atleta 2. Primeira condição que a gente vai criar então, CE. Para que esses atletas sejam aprovados neste concurso, eles devem então ser maior que essa altura aqui, maior que 1,65 e também pesar mais que 60 quilos. Então vamos aqui igual, teclamos C, abre parênteses e abrimos aqui mais um parênteses. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual de 1,65. Ponto e vírgula. E isso aqui tem que ser maior ou igual que 60. Fechamos o parênteses, ponto e vírgula. E agora os resultados. Caso ambos sejam verdadeiros, aprovado. Ponto e vírgula novamente. Reprovado. E demos Enter. Resultado então, o atleta 1 ele foi reprovado porque ele tem o peso suficiente, mas não tem altura suficiente. A nossa condição está mandando, tem que ter os dois, tanto o peso quanto a altura. Agora vamos passar a fórmula para baixo, para a célula de baixo. É simples, a gente pega aqui no cantinho da célula, arrastamos e foi aprovado. Esse candidato não, então atleta 2, ele
tem as duas condições, tanto o peso quanto a altura. Agora vamos mudar a condição. Ela vai ser a condição ou. Nessa condição, então, o atleta, para ser aprovado, ele tem que ter essa altura aqui ou o peso. Não precisa ser necessariamente os dois ao mesmo tempo, pode ser um ou outro. A fórmula é bem parecida, apenas trocamos esse I aqui na fórmula por um OU. Teclamos Enter. Este aqui continua o E. Essa célula aqui de baixo a gente exclui. E novamente arrasta. Ambos estão aprovados então, os dois estão acima. Vamos mudar esse aqui, por exemplo, para modificar o resultado. Foi reprovado. Então essa é a diferença das condições CE e CO. Na CE, as duas têm que ser verdadeiras. E na CO, uma verdadeira já basta para o resultado ser positivo.